Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar. Hoje eu não vou fazer receita de remédio, né? Porque na sexta-feira sempre eu coloco, né, um vídeo falando de remédio caseiro. Então hoje eu não vou falar de remédio caseiro, mas eu vou falar de uma coisa bem importante que eu acho que todo mundo deve saber, né? Que é o problema da tireoide. Por que eu vou falar isso hoje? Porque eu também tenho um problema da tireoide. Então é uma coisa que, se a gente não saber levar, a gente vai ficar muito prejudicado. Porque a tireoide é uma coisa que só quem tem é que sabe. As pessoas, talvez, quando a pessoa vê o outro que tem problema de tireoide, o que vai achar que a pessoa é? Vai pensar que é uma mulher preguiçosa, uma mulher que não quer saber fazer nada, uma mulher que só quer saber de ficar deitada. É isso que as pessoas veem nas pessoas que tem problema de tireoide. Então é uma coisa muito ruim. Mas se você saber controlar, saber o que deve comer, o que não deve comer, então você vai levar uma vida normal, né? Eu tenho problema de tireoide, mas eu pesquiso, eu vejo o que deve, o que não deve comer, porque as coisas que a gente come também pode ser um veneno para quem tem problema da tireoide. A couve. A couve é uma coisa que é uma folha, né? Uma verdura de folha, que você vê que é uma coisa saudável, é uma coisa que todo mundo deve comer. É uma coisa saudável, uma coisa para quem está fazendo dieta, é bom consumir a couve. Agora, para quem tem o problema de tireoide, não é bom, porque vai ser prejudicado. A couve. Não só a couve, aquela couve verde que a gente faz no dia a dia, mas também a couve-flor, a couve de Bruxelas, o brócolis, o repolho, o nabo. Então isso vai prejudicar a tireoide. Não é que você não deve comer, mas você deve comer pelo menos só uma vez na semana. Se você quiser comer, uma vez na semana. Assim mesmo cozida, porque ela crua não é bom. Nenhum desses que eu falei aí não deve consumir ela crua, porque não vai fazer bem, vai prejudicar. E é muito ruim quando a tireoide fica alterada, porque ela vai te jogar na cama mesmo. Por exemplo, o glúten. Quem tem problema de tireoide, ele deve evitar o glúten. O glúten, o trigo. O trigo, ele tem 86% de glúten. Então é uma coisa que quem tem problema na tireoide não deve consumir o glúten, porque ele vai entrar na corrente sanguínea e você vai sentir dor em todo o seu corpo. Gente, eu sei, porque quando eu como glúten, porque eu como, não vou falar que eu não como glúten, que eu como. Eu passei uns 4 anos sem botar nada na boca de glúten. Até uma bala que eu ia chupar, eu olhava se ela tinha glúten. Mas depois eu passei a comer algumas coisas de glúten, de teimosa, né? Porque eu sei a dor que eu sinto. Você sente uma dor no corpo todo, nas pernas principalmente. Quando você deita, você vai levantar, as pernas tá doendo, que é uma dor que você sente que é no sangue mesmo. E você fica sem saber, porque você vai tomar um remédio para tirar dor e não sai. É uma dor que você toma algum remédio para tirar dor e a dor continua. Então é uma coisa horrível. Então a pessoa que tem problema de tireoide não deve consumir o glúten. Porque eu tenho... Antigamente eu pensava até que eu tinha problema de silica, mas não era o problema de silica. Era o problema da tireoide. Então, quando a pessoa consome o glúten, então é um problema seríssimo. Então nós devemos consumir coisa que tem... Quem tem problema de tireoide, ele deve consumir bastante o selênio e o iodo, o cobre. Aí a gente vai encontrar o selênio onde? O selênio ele vai encontrar na castanha do Pará, na gema do ovo, no trigo, no arroz, no frango e na semente de girassol, né? Só que no trigo tem o selênio, mas você que tem um problema de tireoide não deve comer, né? Aí para quem não tem problema, que quer comer porque tem o selênio, então deve.
Agora o iodo. O iodo você vai encontrar no sal, né? Porque também não deve consumir muito sal, por causa quem tem problema de pressão não deve, né? Mas tem no sal, tem vários pescados, né? Tem na sardinha, tem no lula, tem na cavala, tem no camarão, na lagosta. Tem vários pescados, você vai encontrar o iodo. E o cobre? Nós vamos encontrar o cobre aonde? Então nós vamos encontrar o cobre em várias coisas também, né? Que em vários frutos do mar também tem o cobre, né? Essas coisas que eu falei aí de alguns mariscos, né? De alguns frutos do mar, tem o cobre também, né? Que é a sardinha, o lula, a pescada. Então, principalmente a ostra. Gente, no topo dos pescados nos mariscos, o que está no top do cobre é a ostra. É o que tem mais cobre, né? Que tem na lagosta, tem no camarão, tem em vários frutos do mar, mas a ostra é que tem mais cobre. Só que você também não deve exagerar, né? Porque está precisando de consumir o cobre e vai exagerar. Também não deve exagerar, né? E no fígado bovino também, no tipo de carne, o que está no top do cobre é o fígado bovino, que tem mais cobre. Então você deve consumir. Se você não gosta, então faz pelo menos umas 2 vezes na semana, que é bom. Não só para quem tem problema na tireoide, mas também quem tem problema de anemia, né? Quem tem esses problemas também, é bom consumir o fígado bovino. Então, o amendoim é bom para quem tem problema na tireoide, é bom comer o amendoim. E todas as castanhas é bom, né? Castanha do caju. E o cobre também encontra também no açafrão, encontra na pimenta, no coentro. Então, várias essas coisas tem o cobre, né? E a pessoa deve evitar, você que tem problema de tireoide, você deve evitar consumir essas coisas. Porque talvez a pessoa tenha problema de tireoide e ele toma o remédio para tireoide e acha que só tomar o remédio já vai fazer o efeito. E ele vai ficar ali, ó, não sai de casa. Às vezes a pessoa fica tão desanimado, que o telefone toca, a pessoa não tem coragem nem de atender o telefone. E eu sei, porque eu tenho problema de tireoide, eu sei disso. Porque quando eu não sabia controlar essas coisas, às vezes a pessoa ligava para mim que vinha na minha casa, eu, sem mentira nenhuma, eu falava que eu não estava em casa, então eu ia sair para a pessoa não vir, que eu não queria falar com ninguém. Gente, a pessoa fica deprimido. Quem tem problema de tireoide, se não controlar ela, ele fica deprimido. Então é uma coisa muito ruim. Então eu acho que se eu não controlasse alguma coisa, nem pescar, né, que eu gosto tanto, eu não pescava mais, porque você não dá vontade de sair de casa, você não dá vontade de falar com ninguém, é muito ruim. Então a gente deve procurar as coisas que deve comer e o que não deve comer. E eu conheço muita gente que tem problema de tireoide que fica deprimido mesmo, deprimido. É muitas pessoas que eu conheço, hein? Eu conheço uma pessoa lá na roça lá, eu nem vou falar o nome da pessoa não, mas ela não faz nada. Então, é bom a pessoa controlar, principalmente a couve. Quem vai falar que a couve faz mal para a tireoide? Ninguém ia falar isso, porque é uma coisa saudável, uma coisa que é bom todo mundo comer. Tem gente, né, que faz aquela saladinha, é muito bom, mas para quem tem problema de tireoide não deve comer, principalmente ela crua, que faz muito mal. Então, aí você deve procurar as coisas que você deve e as coisas que você não deve, né? Então, essas coisas que eu falei que prejudica, você pode pesquisar e procurar outras coisas que talvez você está consumindo, mas não pode, né? E talvez coisa que você pensa que não pode e pode.
e procurar consumir o cobre, o iodo. O iodo você vai encontrar em todos os frutos do mar, se você não é alérgica também, né? Porque o problema é isso, talvez você deve consumir os frutos do mar, né, os mariscos, mas você já tem o problema de alergia que você não pode, igual eu mesmo. Eu não posso comer camarão. Tem vários frutos do mar que eu não posso. Então eu já tenho que procurar um iodo em outras coisas. Porque talvez tem vezes que eu nem como os peixes lá do mar, porque eu já tenho medo de comer e aquele peixe me fazer mal, porque várias coisas do mar eu sou alérgica. Então eu fico com medo de comer. Às vezes aqui em casa, às vezes eu quero até comer um peixe e eles não deixam. Porque uma vez eu quase morri com o problema da alergia. Então eles não deixam eu comer o peixe da água salgada. Então, é você que não é alérgico, então você pode consumir várias coisas do mar, porque vai ter um iodo, e o iodo é muito bom para quem tem o problema de tireoide, tá bom? Então é isso que eu quis falar para vocês hoje, gente, porque eu tenho problema de tireoide, eu sei como a pessoa sofre, e talvez a pessoa sofre e não sabe, às vezes não sabe que aquilo que ele está comendo está fazendo mal, está prejudicando, e a tireoide é uma coisa séria, tá? Então a pessoa se você tem esse problema que eu falei aqui, e não sabe que você tem problema de tireoide, porque talvez a pessoa é uma pessoa animada, tem aquela exposição, e de repente ele muda e não sabe nem porquê. Então é bom você fazer um exame, procurar o médico, fazer os exames para ver se você tem o problema da tireoide. Aí o médico vai passar os remédios, além dos remédios, você também vai procurar o que deve e o que não deve consumir, né? Porque tem coisa que talvez o médico nem vai falar para você, né, sobre esses alimentos, mas aí você pesquisa para você saber o que deve e o que não deve comer, para poder aliviar, né? E não prejudicar tanto a tireoide. Porque você pode ter a tireoide e viver uma vida normal, né? Mas se você comer as coisas que não deve, aí sim você vai ficar uma pessoa bem deprimida, porque a tireoide, ela já deixa a pessoa deprimida. Então é isso aí, gente. Se eu for ficar falando, eu vou falar o tempo todo aqui, tá? Então, isso aí só o que eu queria falar pra vocês. Vocês pesquisam, vê, faz um exame certinho, vai no médico, procura o médico, para ver, para não ficar essa pessoa deprimida, tá bom? Então, um beijão para todos vocês, tá? Fica todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ótima sexta-feira para todo mundo. Beijão.